Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 16 de agosto de 2011. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta quinta reunião da sexta sessão ordinária. Começaremos a nossa hora livre com os vereadores inscritos. São 8 vereadores inscritos, 7 minutos em média para cada um, e iniciaremos com o vereador Jorge Carvalho. Vereador, vai utilizar a tribuna ou não? O primeiro secretário fez a inscrição, disse que o senhor foi o primeiro a chegar. O senhor vai utilizar o tempo ou não? O senhor não vai utilizar o tempo? Então o senhor já está contando já, vereador. Vai lá, fica à vontade. O senhor tem 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero lamentar a forma autoritária como a mesa diretora está fazendo as inscrições da hora livre. Essa casa é uma casa democrática. Eu fui um dos últimos a me inscrever, cheguei aqui, não dei procuração a nenhum vereador para que fizesse a inscrição do meu nome. E, no entanto, sou agraciado pelo presidente como o primeiro orador. Já foi assim na sessão passada e está sendo assim hoje, novamente, democraticamente. Eu sou o último inscrito, mas sou o primeiro a falar. Eu não sei onde Vossa Excelência, presidente, quer chegar. Vossa Excelência deve estar querendo me chamar para um confronto que eu não vou. Eu não vou confrontar. Não posso, a pessoa está presidindo, eu não posso dar a parte a quem preside. Posso passar a presidência para o primeiro secretário? Só passar a presidência, eu vou estudar se eu posso lhe dar uma parte. Tá. Passar a presidência então para o primeiro secretário? Não, se eu puder me conceder uma parte. Não vai, Vossa Excelência, me tirar do sério. Não vai, Vossa Excelência, desviar meu rumo de atitude nesta casa. Eu só lamento que a forma como o senhor está conduzindo mostra que o senhor não tem preparo para presidir. O senhor me concede uma parte ou não? Muito menos uma sessão. O senhor me concede uma parte? Mas eu tenho esperança que o senhor vá se preparar melhor, não é, para conduzir os trabalhos da casa. Lamento a atitude do secretário também, que fez as inscrições e pegou a procuração do vereador Nami Nassif sem que eu tivesse dado. Não é? Eu não havia dado procuração a ninguém. Eu vou entrar no tema que eu teria que falar, e vou falar, não vou deixar de falar. O primeiro deles é o projeto de lei complementar, que nós vamos iniciar as audiências públicas na próxima quarta-feira. É o projeto 11099, que institui e dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Friburgo. Eu estive ontem com o secretário de Educação, vereador licenciado Marcelo Verli, e combinei com ele que nós vamos iniciar, e quero comunicar à casa, a primeira reunião, a reunião de instalação, nós vamos fazer na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, lá no auditório do Centro Administrativo. Vamos depois
fazer uma segunda reunião no período da tarde, uma terceira reunião vamos fazer no período da noite, para que possamos ter, em cada reunião dessa, os servidores interessados. Determinados servidores, por exemplo, a prefeitura começa a funcionar às 11h30. Então, na parte da manhã, os servidores podem chegar mais cedo e participar da audiência pública. A parte para aqueles da área da saúde e da educação que têm compromissos e horários incompatíveis com os demais. E na terceira oportunidade nós faremos à noite, começando às 18 horas, sempre com duração de no máximo 2 horas, para que possamos então discutir a mensagem que o prefeito envia, estabelecendo o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Nova Friburgo, que, se aprovado por esta Casa, possibilitará a migração dos servidores concursados de seletistas para funcionários do quadro fixo. Então, nós vamos iniciar dessa forma. Eu vou, depois, mandar o comunicado a cada gabinete e vamos, então, começar a discutir esse projeto, que é um projeto de suma importância para o servidor público municipal e para a administração municipal. Dentro da política de avanço nesse setor que vem sendo implantada pelo prefeito Dermerval Barbosa Moreira Neto. Ainda dentro da questão do servidor, eu quero noticiar a essa Casa a decisão do STF sobre questão de concurso público. O STF decide que aprovados em concursos públicos, dentro das vagas oferecidas, têm direito à nomeação. Essa decisão foi tomada semana passada e tem um parágrafo muito importante na fala do presidente e do relator, nas falas do presidente e do relator do processo que avaliava um recurso impetrado pelo governo do Estado do Paraná. O ministro relator Gilmar Mendes, apoiado pelo ministro Marco Aurélio, pelo ministro Luiz Fux, pela ministra Carmen Lúcia e os demais ministros presentes, e depois o ministro Aires Brito acabou aderindo ao voto do relator, embora preferisse falar não em direito líquido e certo, mas em expectativa de direito qualificado. O presidente César Peluso também fez alguns reparos quanto à expressão direito líquido e certo, mas admitiu que o mesmo é direito subjetivo de um candidato aprovado, é suficiente para impedir que seja preterido pela administração pública sem que esta justifique expressamente seu ato. Que vem dizer isso? O poder público publica um edital para um concurso público com um número X de vagas. O cidadão vai lá, faz o concurso, passa dentro daquele quadro de vagas e não é chamado. Agora não pode acontecer mais isso. Se são 10 vagas, os 10 primeiros colocados, pela ordem de classificação, deverão ser convocados pelo serviço público. E mais, e aí é o que interessa aos concursados de 99. Os ministros criticaram duramente o abuso do poder discricionário da administração pública, sobretudo nos casos em que anula concurso já realizado ou deixa escoar prazo de sua validade para logo em seguida abrir outro certame. Vereador, o seu tempo já encerrou. Foi exatamente, vou concluir. Foi exatamente o que ocorreu em Nova Friburgo. Concurso realizado, servidores concursados trabalhando, tomando posse com ato de investidura, e um ano depois, o concurso foi considerado nulo. Então, isso é para acabar com essa história de que vai anular lá na frente. Não vai anular nada, é pacífico aqui
a posição do Supremo Tribunal Federal. Se essa matéria não se esgotar no Superior Tribunal de Justiça, se por acaso ela chegar ao STF, pela decisão tomada a semana passada, é pacífico o direito dos concursados de 99. Eu lamento não poder ceder à parte, até porque eu perdi parte do meu tempo a criticar quem merece crítica. Passo a presidência para o vereador Luciano Faria. Vereador Hernani Nassif. Só para deixar claro aqui, gostaria depois que o vereador Jorge Carvalho não se ausentasse, para depois falar que não foi aqui repreendido pelas costas, até porque eu sou muito homem, gosto de falar sempre de cara e olho no olho, e não sou moleque de falar embora. Só para dizer, quem faz as inscrições, o vereador Jorge Carvalho parece que está no primeiro mandato, e não participou da reunião interna dessa casa, que é o primeiro secretário. Então, a lista veio com o nome do vereador Jorge Carvalho, não tem perseguição nenhuma, depois vereador Nami, depois vereador Luciano, vereador Renato, Edson, Cláudio, Pierre e vereador Isaac Demani. Foi desta maneira que chegou a relação da hora livre na mão da presidência. E dessa maneira que a presidência vai seguir a ordem dos inscritos. O vereador tem 7 minutos. Presidente, antes de iniciar meu tempo, que dar um esclarecimento. O que foi combinado ali antes, não é que o primeiro secretário faria inscrição, não. O primeiro que chegasse a essa casa aqui, qualquer vereador pudesse abrir a inscrição. Entendeu? E o que eu relatei aqui foi o seguinte, que o vereador Jorge Carvalho tinha chegado aqui para ser inscrito. Então, vou pedir minha devolução do meu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu hoje preparei alguns votos de congratulações para ser feito nessa casa aqui, e que dá destaque a alguns deles. Um, em relação ao Alto Posto Capelo de Paula, Limitada. É um posto que se iniciou com Guilherme, um rapaz novo, jovem, empreendedor, abriu um posto ali no Baripu, iniciando ali as suas atividades, e imediatamente, com denúncias infundadas, algumas denúncias infundadas, o posto foi paralisado, as suas obras, por denúncias infundadas por ordem do Ministério Público Estadual. Pois bem, há mais de 10 anos esse posto está funcionando, gerando emprego no Nova Friburgo, gerando renda, imposto no Nova Friburgo. O rapaz é um empreendedor, então deixei registrado aqui esse voto de congratulações. Eu acho que quem investe no Nova Friburgo merece respeito, merece consideração dessa casa aqui, porque são as pessoas que geram emprego, geram impostos e geram o desenvolvimento do Nova Friburgo. Senhor presidente, e o segundo voto de congratulações que eu trago aqui é com o prefeito Carlos Gomes de Trajano de Moraes, o Carlinhos. Esse rapaz era um empresário do ramo de combustível, proprietário de vários postos de gasolina, do município de Trajano de Moraes. Eu tenho sobrinho do falecido deputado Moncleber Gomes, que nós conhecemos. E Carlinhos, sabendo da dificuldade que vinha Trajano de Moraes, começou a se interessar, sempre ajudando as pessoas a se elegerem no município, ajudando candidatos a prefeito, sempre foi decepcionado. E um belo dia, abordamos Carlinhos e dissemos a ele: Carlinhos, você tem que ser o prefeito de Trajano de Moraes. Ele foi reticente naquele momento. Ele dizia para a gente: como é que eu vou largar meus negócios para administrar Trajano? Carlinhos, tem que conciliar. Se você gosta de Trajano, faça isso. Pois bem, e a população naquele momento clamava por um homem empreendedor, um empresário, um gestor, que estava precisando de Trajano de Moraes. Trajano de Moraes saía de uma crise política muito grande, e Carlinhos se candidatou, eu me lembro que fosse hoje, a prefeito, primeiro se filiou ao partido, arrumou um partido para se filiar. Ao se filiar ao partido, eu me lembro que estava no Rio de Janeiro, ele chegando no Rio de Janeiro, olhou para mim e falou assim: Nami, você é candidato e você é o responsável, vai ter que me ajudar. Carlinhos estaria ao seu lado e tenho certeza que você vai ser eleito e fará um bom governo. Eu me lembro, começamos a campanha apertada, eu tinha um trio elétrico, emprestava esse trio elétrico para ir fazer a campanha dele em Trajano de Moraes algumas vezes. Carlinhos foi eleito. E hoje a gente pega aqui os jornais, o máximo, no Jornal Nova Friburgo, todo o jornal da região, onde Carlinhos tem suas contas aprovadas com poucas ressalvas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. De poucas ressalvas. É uma gestão exemplar, invejável. A população hoje, Trajano de Moraes, está de parabéns pelo prefeito que tem.
Eu acho que nós, hoje, da classe política, tínhamos que nos espelhar nesse sentido. Quando eu digo nessa casa aqui que a classe política, muitas das vezes, os políticos mais antigos, com ranço político, atrapalham o desenvolvimento do município, essa aqui é a prova. E por que me traz isso aqui à tona, senhor presidente, vereadores? E hoje, eu vejo também que as pessoas de bem, talvez, estão se movimentando para que aconteça o mesmo no Nova Friburgo. No Nova Friburgo, a gente vê que algumas candidaturas estão aí tentando, grupos políticos que nunca fizeram nada para o Friburgo, pelo contrário, tenta travancar o desenvolvimento, fazem discursos fajutos de desenvolvimento. 2 minutos, vereador. E não consigo entender isso. Mas eu vejo uma esperança que está acontecendo em Friburgo, o que aconteceu em Trajano de Moraes. O José Bimáximo, na semana passada, colocou uma matéria dizendo o seguinte: cogitados, 2 empresários de Nova Friburgo podendo se unir em prol de Nova Friburgo. Está aqui o Márcio Branco e o Zé Rezende, e um grupo por trás para tentar erguer Nova Friburgo. Eu peço a Deus que esses homens realmente encaixem na política, que o Nova Friburgo precisa de gestor, de homens com compromisso com essa cidade. Porque não podemos ficar com essa demagogia barata que tem muitos políticos aqui, que passaram pelo poder e nada fizeram. Então, deixo registrado aqui também esse voto de congratulações e torço que esses rapazes entrem, enfrentam a vida pública, porque Friburgo precisa de gestor. Permite uma parte? Eu vou permitir, vereador. Um instantinho só. Seja breve. É, porque tem outros 2 candidatos se apresentando aí. O deputado Rogério Cabral Esse aí- e a doutora Saudade Braga. Então, mas Friburgo não vai retroagir o passado. Os dados hoje, a população quer gente empreendedora. Nós temos uma pesquisa qualitativa que diz isso. Eu torço, estou pedindo a Deus que esses homens entrem na política, as pessoas de bem. Não podemos permanecer. Eu conheço, como foi presidente dessa casa aqui, que sumiu R$1 milhão, não explicou onde foi destinado a casa, se gastou a mais que era necessário essa casa aqui. Foi com o Rogério Conclua, por Cabral. favor, vereador. E quero deixar registrado aqui, dá 1 minuto do seu tempo, Renato, só para deixar registrado aqui o voto de pesar que eu faço com o ex-prefeito de Niterói, com o senhor João Sampaio. João Sampaio foi um homem que teve uma vida pública correta, de lealdade, um homem idealista, foi um dos homens que conseguiu revolucionar a cidade de Niterói, e nesse último sábado agora veio a falecer. Eu lamento muito, porque eu tive convivência com o João Sampaio, eu, Renata Birrama aqui, a sua integridade, a sua vontade, ele como urbanista, em melhorar esse estado, esse país, um homem sério, digno, um homem que exerceu o mandato de prefeito e não vi se falar nada em relação à gestão dele, então um pesar muito grande que eu deixo aqui. E também queria deixar registrado, senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de falar nessa tribuna aqui sobre o assassinato da juíza Patrícia Scioli. Esse crime bárbaro, ele não foi contra uma juíza, ele foi contra a sociedade. Ele foi contra o pilar da democracia do nosso país, um ataque ao poder judiciário. A doutora Patrícia, nós temos informações dela, Conclua, por favor, vereador. que ela foi uma juíza que teve a coragem, a determinação, foi destemida, enfrentou o crime organizado. E a sociedade hoje precisa de uma resposta clara, rápida, em relação a esse assassinato. Porque a sociedade hoje precisava de vários juízes como a doutora Patrícia. Porque a sociedade hoje não pode ficar na mão dos bandidos, do crime organizado. Então, eu deixo registrado aqui, eu acho que essa Câmara aqui também, eu ia protocolar nesta casa um voto de pesar. Conclua, por favor. Mas o vereador Marcos Medeiros protocolou esse voto, mas eu queria deixar registrado aqui, porque foi um ataque à sociedade, um ataque à democracia. Espero que esse tipo de crimes não seja costumeiro, como houve na máfia italiana, que a máfia procurava atingir todo o judiciário. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Pois não, vereador. Senhores vereadores, passaria a presidência aqui para o vereador Isaac Demani, para que eu possa fazer o uso da hora livre. Vereador Luciano, você dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cada dia que passa, a gente vem aprendendo muito na política, mas eu que não era do ramo, era de fora da política, e a gente tem aprendido muito, né, nesses 2 anos e meio de vida pública, e a conviver com algumas pessoas, a respeitar,
a se decepcionar com pessoas que se haviam a respeito. E hoje eu tive aí o ataque gratuito de um vereador que é experiente, mas parece que já está ficando cansado, ou ultrapassado, ou desesperado pela situação no qual ele é líder de governo, desesperado com o governo que ele representa, e hoje me atacou como se eu tivesse a culpa de colocar o vereador primeiro para falar. Quando eu cheguei no plenário, ele já havia sido inscrito, o primeiro secretário me passou a listagem. Por coincidência, ele também estava sendo o primeiro a falar na última sessão, e talvez ele está vindo cedo para ver se vai ter hora livre, que ele gosta de melar esse tipo de trabalho dessa casa, para que a gente não possa expor as feridas que o governo dele tem feito na nossa população. Então, o vereador Jorge Carvalho me atacou gratuitamente, e lamento muito a covardia dele, vereador Nami, que fala e mete o pé e sai do plenário. Sai para não ouvir a verdade. Realmente, eu estou, como primeiro vice-presidente, no meu primeiro mandato, como eu já disse, com 2 anos e meio de vida pública, e isso pode machucar muito algumas pessoas, inclusive ele. E eu reconheço que eu tenho que aprender muito, vereador Nami, só um minutinho, vereador. Eu reconheço que eu tenho que aprender muito na minha vida política, como presidente dessa casa, quando assumo algumas sessões, e tenho que reconhecer isso e ter a humildade e a hombridade para reconhecer, doutor Renato. Agora, algumas pessoas não conhecem essas palavras no dicionário. E vou dizer aqui por quê. Vereador, o senhor me disse esse barulho é seu com o vereador Jorge Carvalho, não é comigo, não. Não disse esse barulho aí, eu não estou botando o senhor no barulho, não. Agora, o senhor também não tem a hombridade, também é covarde, eu não posso fazer nada. Covarde não, vereador. Não dei a palavra para ele, não, tá, o presidente? Covarde é Vossa Excelência, fugiu de Nova Iguaçu lá. Fugir? Fugir por quê, vereador? O senhor tem essa mania, coitado do senhor, hein, vereador? O senhor é uma pessoa completamente descontrolada, vereador. Eu só tenho pena do senhor, e o senhor tem esse delírio, porque o senhor é meu suplente, vereador. Agora que eu vejo porque o senhor tem essa raiva, porque o senhor trabalhou e não conseguiu se eleger. Se elegeu num acordo agora, coitado, para ficar aí aplaudindo a caminho dourado da vida. Presidente, posso ter o direito de falar? Não, Nassif, deixa o o vereador Luciano concluir. Então, por que eu digo que não tem hombridade, não tem humildade? Ontem foi publicado no jornal Globo que as contas da prefeitura estão sendo bloqueadas. Aí me vai o secretário de governo para um canal de televisão e o líder de governo para outro canal de televisão. Tentar defender o indefensável. Dizer que não tem nada bloqueado, que o jornal Globo está fazendo perseguição com o governo. O que tem por trás disso, dessa perseguição do coitado do prefeito, que só é perseguido, coitado. E aí, hoje, quando eu abro o site do CGU, a primeira notícia, contas da Prefeitura de Nova Friburgo bloqueadas. Será que o CGU também está mentindo? Será que o Tribunal de Contas também está mentindo? Será que o Ministério Público está mentindo? Ou eles que não são homens de assumir os erros? Era tão fácil ter a hombridade, a humildade de assumir o erro. Senhores, a população, nós erramos, mandamos relatórios inconsistentes, porque a tragédia, ninguém estava preparado para poder administrar aquilo. 2 minutos, vereador. Mandamos os relatórios inconsistentes, mas nós temos 30 dias para responder com as consistências necessárias, responder todas as dúvidas do Tribunal de Contas, do CGU, do MP, mas não, prefere mentir para a população mais uma vez, jogar para baixo do tapete a mentira, quando no outro dia é desmascarado pelo próprio site do CGU. Querem enganar quem? Querem ganhar tempo para quê? Por que não lida com honestidade com a população de Nova Friburgo? Por que não diz a verdade? Não diz que tem incompetência para gerir o governo? Não teve incompetência de mandar um relatório inconsistente para o CGU?
Por que não assume isso? E assume que vai corrigir o erro? Não, prefere jogar a culpa para o Globo, que tem perseguição, que querem desmoralizar o governo. O governo já está mais que desmoralizado. Um minuto, vereador. E a prova está aí com vários secretários incompetentes, como veio o último aqui, o secretário Maduro. E eu sou homem suficiente, vereador Nome, para falar na cara. Para falar na cara. Eu falei aqui na cara dele, que se fosse prefeito, já estava exonerado há muito tempo, o secretário Maduro. Não vou conceder a parte. O senhor teve o tempo do senhor e fala quando o senhor tiver tempo. Então, quando eu tenho que falar, eu falo na cara, olho por olho. Eu não fico dando insinuações de nomes e não tendo a coragem de dizer os nomes. Quando tem que falar, eu falo os nomes, sim. Então, esse governo está perdido, senhor presidente. Está perdido. Ainda há um ou outro secretário, não concedi a parte, o presidente. Existem nomes ainda que merecem o respeito nesse governo, mas a grande maioria está perdida, senhor presidente. E quem está pagando a conta é a população. Quem está sendo perseguido não é o prefeito, que se faz de vítima, não. É a população de Nova Friburgo, que está sem casa para morar, que está sem o aluguel social. Eles sim estão sofrendo, não o prefeito. Conclua, senhor vereador. Com esse personagem que ele está criando na mídia, como coitadinho. Mas está mostrando aí, dia após dia, quem é o culpado do povo que está sofrendo e de quem realmente que está sofrendo, que é a população de Nova Friburgo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador, rapidamente, senhor vereador. Eu quis dizer, o vereador Luciano não tem nada a ver com isso, não. Ele resolve com o problema dele com o governo, o secretariado. Não tem nada a ver com defender ninguém aqui, não. Resolve o problema dele, o barulho dele é com o governo, com o Jorge, não é comigo, não. Obrigado, vereador. Vereador doutor Renato Birramos, o senhor dispõe de 7 minutos também, e eu passo agora, retorno à presidência ao vereador Luciano Faria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje nós estamos lamentando a morte do ex-prefeito de Niterói, ex-deputado federal, João Sampaio, meu amigo, me ensinou muita coisa na política. João Sampaio, ele sucedeu ao prefeito Jorge Roberto Silveira. Foi indicado pelo Jorge Roberto Silveira na época que não havia ainda reeleição. E conseguiu dar continuidade e ampliou as obras de Niterói, a ponto de Niterói ter sido considerado uma das melhores cidades do Brasil. João Sampaio, pela sua honestidade, pela sua seriedade, pela sua ética, pelo seu devotamento à vida pública. Ele, inclusive, às sextas-feiras, à tarde, ele costumava ligar para os secretários, dar uma incerta em alguma escola. De vez em quando ele ia almoçar numa escola, sem avisar, e as pessoas sabiam desse trabalho hercúleo de João Sampaio, e nós lamentamos hoje profundamente a morte desse grande brasileiro, que foi um dos maiores prefeitos de Niterói. E eu vejo aqui o contraste, a administração de Niterói, Jorge Roberto Silveira, João Sampaio, e vejo aqui em Nova Friburgo o caos que é a atual administração, que está seguindo a outra também, que já era um caos, a administração do doutor Heródoto, e agora prossegue esse caos com a administração do prefeito Demerval. Antes também nós tivemos 8 anos de caos. Nova Friburgo teve aí a doutora Saudade, que fez um desarranjo do serviço público, terminou com os recursos humanos, fez uma administração pífia, e nós estamos agora recebendo esses reflexos. O povo desalentado nas ruas, cético em relação aos políticos, e nós estamos vivendo agora nesse momento de grande gravidade, porque o governo está acuado de todas as formas e culpa a imprensa, culpa as forças ocultas. Eu acredito que sejam as mesmas forças ocultas que levaram o ex-presidente Jânio à renúncia, porque eu não vejo, a oposição não é.
oposição sempre foi minoria, a oposição não atrapalhou o governo Dr. Demerval. Não atrapalhou. A imprensa, aqui em Friburgo, a imprensa está do lado dele. Nós vimos ontem, inclusive, os 2 programas políticos de audiência, todos eles com representantes do governo. A oposição tem migalhas, raramente os integrantes da oposição são convidados para participar de qualquer programa. E também não tem espaço na imprensa escrita. Não tem espaço. Muito pouco espaço tem a oposição, espaço aqui. O governo tem todo o espaço do mundo. E não diz nada, porque não tem que dizer, porque não tem planejamento estratégico público, não tem plano, não tem meta, não tem compromisso com a nossa cidade. Principalmente depois da catástrofe, outra catástrofe que é esse governo que está aí. Ou que não está aí, porque agora totalmente desestruturado, perdido, com alguns secretários totalmente incompetentes, que fazem a maior politicagem nas suas secretarias. Todo mundo sabe quem são, já disse aqui alguns deles. E o prefeito não demite ninguém, mantém o caos na saúde. A secretária foi passear no exterior aí, deixando a população sem saúde. Nós estamos atendendo hoje 16, 18 mil nos postos de emergência, tanto na UPA quanto no Hospital Raul Sertã, quando para Nova Friburgo, nós teríamos que atender no máximo 6 mil por mês de emergência. Nós estamos triplicando esse atendimento porque não temos assistência em nível de ambulatório. Isso é o maior absurdo. Não existe nenhum plano de saúde aqui em Nova Friburgo. Não, tem 2 cardiologistas do SUS. O ex-INAMPS, o antigo INAMPS, tinha 7. Há quantos anos? Agora nós temos 2. Não temos um psiquiatra. Temos um hospital psiquiátrico. Não temos psiquiatra no ambulatório. Não temos neurologista no ambulatório. Não temos oftalmologista para fazer exame de refração. As pessoas têm que ir para o Rio, ou inclusive a médicos particulares, porque, infelizmente, nem para fazer um óculos a população tem direito. Enquanto isso, esse caos total, o prefeito ainda elogia a secretária de saúde, dizendo que ela entrou na lama. E quem é que não entrou na lama aqui? Todos os friburguenses passaram o pior durante essa crise, pós-tragédia. Todos na lama. E quantos morreram? Entre mortos e desaparecidos, mais de 500. Quantos ficaram sem casas? Quantos estão sofrendo sem os seus empregos? Perderam tudo. E o que é que o governo faz? O governo se omite. O governo mostra que não tem nenhuma sensibilidade e que não respeita a população de Nova Friburgo. Principalmente a mais carente, que vem sendo, historicamente, infelizmente, em nossa cidade, desassistida, deserdada, discriminada pelo poder público. 2 minutos, É vereador. preciso uma mudança radical no comportamento do político. Ano que vem nós vamos ter eleições. Eu não sei qual vai ser o meu destino. Eu já fiz muita coisa por Nova Friburgo. Já tentei 2 vezes ser prefeito da cidade. E se tivesse sido, hoje Friburgo seria uma das melhores cidades do nosso país, porque nós temos condições para isso. Não teria secretário demagogo, não teria secretário aí envolvido em qualquer irregularidade, porque haveria uma seleção de nomes capazes de conduzir a nossa cidade. Eu não falo por mim, porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu já tenho tempo para me aposentar na política, mas eu acho que nós temos que olhar o futuro da nossa cidade, olhar o futuro das nossas crianças, nossos jovens, que têm que pensar muito, passar a participar do processo político, porque a política não como necessidade de vida, como um nobre dever social. O político não pode ser fisiológico, não pode trabalhar em função dos seus interesses familiares, interesses de empresas. O político tem que ter a vocação para o bem comum. E essa vocação, infelizmente, está adormecida Conclua, na maioria
dos políticos que têm concorrido aos cargos executivos em Nova Friburgo. Nós precisamos de uma mudança radical. E agora, a população de Friburgo, senhor presidente, vacinada pela tragédia, poderá dar um basta à política tradicional e transformar a nossa cidade para que o povo seja realmente feliz no futuro. Muito obrigado. Pois não. Vereador Edson Flávio, o senhor dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós chegamos a essa tribuna com um sentimento de friburguenses, sabendo que a moral da nossa cidade, a moral do povo da nossa cidade, sobretudo das pessoas que levantam de madrugada, pegam os seus ônibus, os seus carros, vão para os seus trabalhos, e de repente você é bombardeado com notícias desta monta, como esta que saiu no jornal o Globo de ontem. Gostaria que a câmera desse um close aqui, por favor. Que saiu no jornal o Globo de ontem, que não é de desconhecimento para ninguém. Afinal de contas, saiu publicado num veículo, o maior veículo de comunicação do país, que é o jornal o Globo. É interessante nós entendermos e notarmos que o que está acontecendo em Nova Friburgo vai trazendo cada dia mais para o sentimento dos friburguenses, sobretudo aqueles que amam essa cidade, um sentimento muito negativo por um lado e positivo por outro, com sede de ver as coisas acontecendo da forma correta. A partir do momento que sai no jornal o Globo que as contas no Nova Friburgo são bloqueadas, sai nos outros veículos que acompanham a Agência Estado, uma das principais agências de comunicação deste país, distribui isso para toda a mídia. Então, do Iapoque ao Chuí, nós vamos acompanhando o que está acontecendo. Mas quem está dizendo isso? É o jornalista do Globo? Não. Quem está alimentando essas matérias é a Controladoria Geral da União. Nós estamos falando de notícias vindo de fontes federais. Nós não estamos falando aqui de jornal que publica fofocas. Nós não estamos falando aqui de notícias que vêm de fontes não confiáveis. Aqui está a nota que o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, publicou e enviou para a imprensa. Então, a fonte que saiu essas notícias, que colocam Nova Friburgo numa situação de vexame nacional, depois de tantas pessoas que nos ajudaram, e poder perceber, e a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, está começando a detectar indícios de irregularidade na aplicação dos recursos que vieram para socorrer vidas. Isso é muito grave o que está acontecendo em Nova Friburgo. É claro que Teresópolis é Teresópolis, tem outra administração, tem outra Câmara, mas nós temos uma responsabilidade com esta cidade, e nós temos aqui nessa cidade que fazer com que as providências sejam tomadas de formas mais rápidas e efetivas. Porque olha só o que a Controladoria Geral da União diz, o que o Ministério da Integração Nacional diz. A Secretaria Nacional de Defesa Civil informa: a fiscalização realizada no município de Nova Friburgo teve como foco específico acompanhamento das ações relacionadas ao enfrentamento do estado de calamidade decretado em municípios da região serrana, em decorrência do desastre natural ocorrido em 11 e 12 de janeiro de 2011. O desastre foi motivado pelos alagamentos, escorregamentos ou deslizamento de encosta e afetou drasticamente aquela região, principalmente as residências e a infraestrutura pública local. O trabalho foi realizado de forma compartilhada entre a Controladoria Geral da União, CGU, e órgãos federais integrantes do SINDESC, Sistema Nacional de Defesa Civil, e coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional. 2 minutos, vereador. A inspeção do município de Nova Friburgo ocorreu no período de 26/6 a 1/7 de 2011. Então, na verdade, acompanhando as contas de Nova Friburgo, até mesmo diante da CPI ser instalada nesta casa, que já deveria ter sido instalada há muito tempo, a União vem acompanhando. Mas, senhor presidente, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é um texto muito grande, mas quem entrar lá no site do Globo, Globo Online, JB Online, G1,
vai encontrar na íntegra tudo o que nós estamos acompanhando. E é bom que o cidadão acompanhe, é bom que o cidadão fique sabendo o que está acontecendo. Senhor presidente, na última sessão eu tive que faltar, justifiquei a minha ausência, porque a população do Três Irmãos, Alto Floresta, Córrego Dantas, Vilagem, Rio Grandino, Duas Pedras, Condomínio do Lago, Prainha, Pilões, Conselheiro Paulino, Campo do Coelho e outras localidades mais atingidas pela tragédia, até hoje mais de 2.000 pessoas ainda não receberam aluguel social. E desde o primeiro dia que nós retornamos às atividades no pós-tragédia nesta casa, Conclua, eu venho vereador. falando desse assunto. E fui, na quinta-feira passada, na Secretaria Estadual de Assistência Social, buscar lá o contato com o senhor Rodrigo Neves, que está me confirmando a agenda para segunda-feira. Mais uma vez, nós buscarmos esforços aí para solucionar essa questão do aluguel social para mais de 2.000 pessoas, que é uma outra grande vergonha. Conclua, por favor, vereador. Vou concluir, senhor presidente, que é uma outra grande vergonha. As pessoas estão tendo que, às vezes, entregar parte de seus bens para quitar um aluguel ou alguma coisa, porque não conseguiram o aluguel social ainda. E, por fim, senhor presidente, eu quero aqui dizer que hoje tive contato com uma senhora, a doutora Renata Birrami, que no Hospital Raul Sertã não tem cirurgião vascular, somente 2. A senhora de 80 anos está tendo que descer para o Rio de Janeiro para fazer, às vezes, uma microcirurgia, num laserzinho, para conter uma varizes ou alguma coisa assim, porque não há cirurgião vascular. Conclua, Agora, vereador. alguém pode dizer que nós usamos a tribuna para criticar, não. Na verdade, nós temos que levar para a população o que está acontecendo, porque cobrar, pedir, o que mais nós temos feito, ofícios, requerimentos de informação, indicações legislativas. Agora, se o Executivo não faz, aí a coisa fica complicada. Eu creio que mesmo dentro dessa tragédia que está acontecendo, o Executivo teria que atender às necessidades básicas da população, e isso não está acontecendo. Senhor presidente, eu agradeço e desejo que nós tenhamos uma boa sessão e que a pauta seja destrancada, porque se a pauta estiver trancada mais uma vez, é uma vergonha e um desrespeito para com o cidadão friburguense. Vereador Cláudio Damião, o senhor dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós recebemos da população várias reclamações no dia a dia. E uma das que mais tem incomodado, em várias localidades de Friburgo, além do problema da tragédia, da falta de retirada de lama, de bueiro entupido, das ameaças que nós vamos sofrer com as chuvas, porque certamente nós teremos problemas porque pouca coisa foi feita, nós temos um grave problema no transporte público e a população tem reclamado insistentemente na melhoria dos serviços de transporte público em nossa cidade. No período de calamidade, a tarifa de ônibus foi reajustada. O contrato não é cumprido nem pela prefeitura e nem pela empresa. Mas lá na outra ponta, o cidadão paga uma das passagens mais caras do Brasil. Isso está virando um mantra, de tanto que a gente repete. A passagem de Nova Friburgo é cara e o serviço é prestado sem qualidade. E aí a gente manda a reclamação para a autarquia municipal, que é encarregada de fiscalizar, até recebe às vezes uma resposta, mas a fiscalização, que é bom nada, porque o problema continua, ele permanece. É no Alto do Floresta, para Amparo, para onde quer que seja, as pessoas estão reclamando. Então faço aqui um apelo à empresa. Acerte o passo. Atenda adequadamente a população de Nova Friburgo. A frota tinha que ser renovada e não foi. Mas nós estamos pagando a passagem mais cara do Brasil. Se não a mais cara, uma das mais caras. Outra reclamação constante, também um mantra, saúde. As pessoas não aguentam mais reclamar da saúde. A precariedade no atendimento, a falta de médico, a demora no atendimento, na consulta. São inúmeros os problemas. Transporte de paciente para fora do município, problema. Não tem um médico, não tem um enfermeiro, não tem ninguém para acompanhar. Vai de van, a van quebra no meio do caminho, o cidadão fica lá, largado à própria sorte, dependendo de um outro carro para socorrê-lo. Isso é um absurdo. Os motoristas de ambulância do município estão tentando um encontro com a secretária municipal de saúde para poderem tratar do reajuste de salário, não conseguem sequer marcar uma reunião. Problema com distribuição de medicamento, por aí vai. Na outra ponta, temos um prefeito chorão, que vai para a televisão, parece um bebê chorão, para se fazer de vítima, para reclamar, para resmungar. E a gente vê o quanto o nosso povo é generoso, né? Na tragédia, na morte, na aflição, não reclama tanto quanto o nosso prefeito, embora devesse e tenha o direito de fazê-lo.
E reclama de uma forma que eu diria até leviana. Porque o cidadão tem o direito de reclamar sim, porque os serviços básicos, os serviços mais importantes não estão sendo prestados a ele, que é o atendimento às suas necessidades no momento de calamidade, no momento de tragédia. Ele pode ter água, ele pode ter luz, ele pode ter telefone, mas muitas vezes ele pode estar com a casa pendurada num barranco sem saber que solução vai ser dada para ele. Se falou em construção de casas populares e se fala isso há tempos e a casa popular não sai. Antes da tragédia e no pós-tragédia. E é sempre assim, não, nós vamos começar em outubro, nós vamos começar em novembro, daí a pouquinho vamos começar em dezembro, quem sabe no ano que vem, ou quem sabe depois da eleição. E é interessante que agora virou voz corrente para a televisão desacreditar a imprensa. Ora, vai para a televisão desacreditar a imprensa e logo a televisão, que é um meio de comunicação. Quer dizer, o jornal o Globo agora virou mentiroso. O jornal faz uma reportagem, investiga, fala o que o Tribunal de Contas está dizendo, fala o que a Controladoria Geral da União está dizendo, fala o que o Ministério Público está dizendo e é mentiroso. E onde está a verdade? Com o Executivo? Com o Prefeito? Então a população também está mentindo. Quem detém o poder e deveria dizer a verdade se faz de vítima e diz que o jornal está tramando contra o município, que agora o município é alvo de perseguição da imprensa. Ora bolas! E todo o tempo que o jornal deu mídia positiva falando da nossa situação, pedindo doação, pedindo amparo, pedindo ajuda, aí o jornal era bom. Mas quando o jornal começa a fazer o trabalho investigativo para querer saber aonde foi utilizado, inclusive o dinheiro das doações, se torna inimigo. Então o povo de Friburgo também é inimigo, porque o povo de Friburgo quer saber aonde estão os 10 milhões de reais, aonde estão os recursos do SOS Nova Friburgo, que foram oriundos de doações do Brasil e de várias partes do mundo. Então o povo também é mentiroso quando se coloca na condição de questionador da utilização dos recursos públicos, que é dinheiro de todo mundo. E aí se ataca o governo federal, que não mandou dinheiro para cá, se ataca o governo do Estado, pode atacar quem quiser. Mas o problema é nosso, a responsabilidade é de Nova Friburgo. O Executivo tem que dar uma resposta, e uma resposta firme, sem vacilar, no que diz respeito aos processos que foram contratados no período da calamidade. 2 minutos, vereador. E nós temos situações de empresas que foram beneficiadas duplamente. Empresas que estão sendo investigadas em Friburgo e que estão sendo investigadas em Teresópolis, que estão sendo alvo de investigação da Controladoria Geral da União e do Ministério Público e que estão sendo alvo de fiscalização da CPI, da Alerj, de Teresópolis, de Nova Friburgo. Será que estão todos errados? Só o Executivo Municipal que está certo? Me chamou a atenção, e eu fiz um requerimento de informação, e o tempo já venceu, e todos os requerimentos de informação formulados pelos vereadores, que o Executivo deveria responder em 30 dias, ele não respondeu. E aí nós somos o quê? Marionetes, bonecos aqui na mão do prefeito e do Executivo? Não, nós somos homens responsáveis pelos destinos do município. E a nossa responsabilidade é a responsabilidade de fiscalizar, de dar voz a quem não tem voz, de representar a todos os munícipes, aqueles que votaram em nós e os que não votaram em nós, porque nessa hora essa situação de eleitor e de votado, isso acaba. Nós somos representantes de todos. E o prefeito não responde aos requerimentos de informação. Por que não responde? E aí, se o jornal diz alguma coisa, o jornal é mentiroso, é inimigo. Ora, eu peço aqui, senhor prefeito, responda as questões que estão sendo formuladas. A empresa Terrapleno ganhou uma licitação para ser responsável por capina e varrição de 500 e poucas ruas no município por quase 7 milhões de reais. O orçamento do município para um ano e para todas as centenas e milhares de ruas que nós temos, fica na ordem de 3 milhões, tirando o que paga para a empresa de lixo, que é da ordem de 10 milhões, e o orçamento foi de 13 milhões e pouco, 14 milhões, sobra 3 milhões. E se fazia o serviço em todo o município com 3 milhões, agora nós vamos pagar mais que o dobro para se varrer e capinar cerca de 500 ruas. Tem alguma coisa errada? É no mínimo suspeito.
Por isso que está sendo investigado. E por isso, e ainda bem, que o Jornal o Globo está dando matéria e dando página disso para a opinião pública. Porque o jornal não tem que fazer isso para agradar prefeito. Tem que fazer a bem da boa imprensa, a bem da transparência. Então eu louvo as ações do Jornal o Globo, sim, e remeto isso à opinião de cada um, de cada cidadão de Nova Friburgo. Eu, do alto da tribuna, demonstro aqui a minha indignação. Companheiro vereador, professor Pierre, eu não vou poder lhe conceder uma parte porque meu tempo acabou. Bem rápido, vereador. Só fica uma pergunta no ar com o pronunciamento de Vossa Excelência. De quem é o nariz do Pinóquio? Boa pergunta, vereador. Obrigado, senhor presidente. Pois não. O vereador Pierre também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, demais senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu quero começar aqui falando de uma situação que a população vai sentir no bolso. Falou-se aqui da questão do transporte público, mas também tem que se falar do aumento da taxa de iluminação pública. Mais uma vez, a população sofre com um reajuste que vai pesar no bolso. A contribuição que nós já pagamos, e que é absurda no nosso entender, foi reajustada pelo prefeito. Então, população, essa história de que não houve aumento, não houve peso sobre o povo posteriormente, onde é que fica o aumento da passagem de transporte? Onde é que fica o aumento da iluminação pública, agora da contribuição de iluminação pública, e das outras taxas, das outras formas de pagamento que a população já sofre? É realmente um quadro de tragédias. Mas, saindo dessa tragédia do preço, eu vou para uma conquista. E foi exatamente lá em Conquista, na Queijaria Escola, que nesse sábado foi realizada a primeira assembleia do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo, o SINDAF. Eu quero aqui fazer a saudação a toda a diretoria que foi eleita. A mesa foi conduzida pelo ex-secretário de Agricultura, Selmo, e numa condução brilhante, com centenas de pessoas, de agricultores familiares, de autoridades, extremamente representativo, num estatuto de 122 artigos, integralmente lido pelo secretário de Luta pela Terra, eleito Jailton Heller. Foi uma conquista para os agricultores. Mas, partindo da reflexão que nós tivemos nesse encontro, conversando com muitos agricultores, veio o quadro da situação dos distritos rurais de Nova Friburgo. O sofrimento que esses agricultores estão tendo no apoio para superarem a tragédia que se abateu. E falo de questões simples. Há rios em Nova Friburgo que ainda estão assoreados. Amparo está desamparado no seu Rio São José, e em tantas coisas. Lá no 3º distrito, quando vamos a São Lourenço, o Rio São Lourenço está assoreado. Vários são os rios que estão assoreados em Nova Friburgo. E como fica a questão da reconstrução da nossa cidade? E eu chego aqui ao foco principal desse pronunciamento. Eu já venho denunciando nessa casa desde fevereiro que o Poder Executivo descumpriu a legislação federal, não aproveitando as prerrogativas que ela oferece na reconstrução. Eu entrei em contato com o Ministério da Integração Nacional para tirar a dúvida, porque o requerimento de informação que eu fiz sobre o tema, que foi aprovado nessa casa no dia 16 de fevereiro, até hoje não foi respondido pelo Poder Executivo. E eu estou aqui em posse de minhas mãos da Lei 12.340. E é muito importante, cidadão friburguense, que você
que está logicamente conosco, indignado, que não vê reconstrução, e vive escutando das autoridades do Executivo, que o Poder Executivo Federal, que o governo federal só enviou 10 milhões, só, né? Só 10 milhões para limpeza, que foram subutilizados, mal utilizados, tanto é que há tanto questionamento dos órgãos de fiscalização de todas as esferas, seja ela municipal por esta casa, seja ela estadual pela CPI da Alerj, de mesmo tema, seja pelos órgãos federais e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Digo os órgãos federais, o TCU e a CGU. E eu vou dizer aqui, cidadão, que é muito importante a gente ter o entendimento da legislação. Essa lei era a antiga medida provisória 494 de 2010, que foi regulamentada por um decreto de número 7.257 de 2010. O que dispõe essa lei? Ela dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil, SINDEC, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas e da outras providências. Por que eu estou mencionando isso? Há duas formas de transferência de recurso que qualquer ente da federação tem o direito de receber quando em situação de emergência ou de calamidade. O primeiro são transferências de custeio, como é o caso dos 10 milhões que o município recebeu para as primeiras ações. Esse dinheiro foi repassado e o município se inscreveu solicitando esse recurso, potencialmente quando da presença da presidenta Dilma Rousseff aqui no município, logo após a tragédia, com os ministros que a acompanhavam, inclusive do ministro da Integração Nacional à época. Então o município recebeu o recurso. Só que teria 30 dias para fazer uma nova proposta, pedindo mais um montante de recurso, agora não para custeio, mas para investimento. E isso é tão grave quanto as situações supostas de corrupção. Só que essa já é uma ação concreta. Ela já está confirmada e é seríssima. O artigo 17 da legislação em comento federal diz o seguinte, muita atenção de todos, isso é muito sério. As transferências da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de reconstrução destinadas ao atendimento de áreas afetadas por desastre que tenha gerado o reconhecimento de estado de calamidade pública ou de situação de emergência, serão condicionadas à edição de decreto declaratório do estado de calamidade pública ou da situação de emergência. Até aí o município cumpriu, lógico, tinha que decretar a calamidade. Mas aí vem o finalzinho do caput do artigo. E a apresentação dos seguintes documentos. E foi aí que o executivo não fez o dever de casa. O que se pedia em termos de documentação? Se pede notificação preliminar de desastre, denominado NOPRED, emitido pelo órgão público competente. O município tinha que ter emitido um NOPRED. E 2, plano de trabalho com proposta de ações de reconstrução em áreas atingidas por desastres. E vem o parágrafo 1º, dentre os 4 parágrafos do artigo. O ente federado afetado pelo estado de calamidade pública ou situação de emergência encaminhará os documentos previstos no caput ao Ministério da Integração Nacional
no prazo máximo de 30 dias da ocorrência do desastre. E não foi por falta de aviso, o município não cumpriu isso. Conclua, por favor, vereador. Concluindo, senhor presidente, eu me lembro que um cidadão lá no prédio da Oi levantou isso daqui, dentro do prazo, inclusive, e o município não se movimentou. E agora, isso é para ficar bem claro à opinião pública, que quando qualquer ente do município, na parte do executivo, qualquer representante, seja o próprio prefeito, seja qualquer secretário ou representante legal, for ao espaço midiático para dizer que o governo federal não mandou dinheiro para a reconstrução, é mais uma vez um nariz de Pinóquio para eles, porque é retrato da incompetência da legislação. Não foram competentes e o município perdeu milhões de reais para a reconstrução. O artigo 6º, concluindo, senhor presidente, ele assegura que o município que tivesse entregado o plano de trabalho, cumprido com o seu dever, poderia receber recurso para recuperar todas as suas vias e estradas danificadas. E aí eu fico pensando, voltando no início da minha fala, as estradas de escoamento da nossa agricultura, como foram vilipendiadas pela tragédia. E como poderiam ter recursos para a recuperação? Perdemos. Simplesmente perdemos por incompetência. Agora a gente depende do governo do Estado, depende do governo federal em emendas parlamentares ou de projetos. Agora, um dinheiro que nós poderíamos ter para recuperar as situações que nós temos e evitar danos maiores no verão futuro, nós perdemos. Então, isso é a responsabilidade por danos que são riscos iminentes na nossa sociedade no final do ano. Então, senhor presidente, isso é muito sério. Concluo que é descumprimento da legislação federal seríssimo, seríssimo, seríssimo. E eu concluo com a palavra seríssimo. Obrigado, presidente. Vereador Isaac Demânio. Senhor presidente, senhores vereadores, tem algumas notícias, senhor presidente, senhores vereadores, boas a passar aqui, mas antes eu quero me indignar nessa tribuna com relação à situação específica que a comunidade do distrito de Conselheiro Paulino está atravessando. Conselheiro Paulino, todos sabem que passam hoje por um processo de reurbanização do seu centro, da Praça Lafayette Bravo, com troca de manilhamento ali pelas ruas próximo ali ao supermercado Tio Dongo. Isso foi um grande benefício conquistado para a comunidade Conselheiro Paulino, ainda no orçamento de 2010 do município. Foi transcorrido todo o processo de licitação no ano passado, e a empresa Brumar Construtora, lá de Além Paraíba, ganhou essa licitação. Isso aconteceu no ano passado, e a empresa recebeu a carta de início de obra em novembro de 2010. Infelizmente, passamos por toda essa questão da tragédia ocorrida em janeiro, e a verba destinada à reurbanização de Conselheiro Paulino não poderia ser gasta em outra obra, já que já havia ocorrido a licitação daquela obra. Muito bem, iniciou-se a construção, a reurbanização de Conselheiro Paulino, e está exatamente uma vergonha. A empresa Brumar, construtora, não tem condições de estar fazendo aquela obra. E aqui eu faço um clamor ao secretário de Obras, Hélio Gonçalves, ao prefeito Demerval, que os dois se dirijam à Praça de Conselheiro Paulino para verificar o andamento vergonhoso daquela obra. Porque a obra é um benefício para aquela comunidade, mas da maneira que está sendo feita, está sendo uma afronta à inteligência e à dignidade dos moradores de Conselheiro Paulino. Inadmissível uma empresa trabalhar com 3, 4 funcionários, enquanto a placa que está lá ostentando o valor da obra de quase R$1.700.000, aponta que a empresa estaria com 30 funcionários, vereador Cláudio Damião, trabalhando naquele local. Vereador Luciano Faria. Vereador, vou passar a presidência para o vereador Sérgio Xavier, e quando puder o senhor me concede uma parte? Fica à vontade, pode ir. Parabenizar o vereador Isaac Demânio por trazer esse assunto na hora livre, e realmente é uma vergonha com que aquela empresa tem tratado o Conselheiro Paulino.
A gente sabe que o dinheiro de lá era uma verba carimbada, que não poderia ser utilizado em outra situação, a não ser na reforma da praça e da reurbanização ali de Conselheiro, que precisa, né? Há muito tempo vem sendo esquecido pelos governos. Agora está aí mais uma prova da falta de comando do governo municipal. É um descomando e um desgoverno, porque quem tem que bater na mesa e chamar a empresa lá no gabinete para botar para tocar a obra é o prefeito. E está aí mais uma prova da fraqueza, da incompetência desse governo. Porque está lá dizendo que tem 30 funcionários trabalhando na praça. Mentira, a praça está parada. Cercaram para encobrir aquela obra lá. Agora fazendo ali a Lafayette Bravo Filho, a galeria, eu concordo que tem que ser feita a galeria. Quando a gente faz uma obra dentro de casa, quando a gente está morando, realmente sempre traz transtornos, quando a gente faz obra morando. Quando a gente está fora é bem melhor. Então a gente sabe que ele vai trazer transtornos para aquela. Mas o que a gente pede é organização e planejamento naquela galeria. Tem acabado com o comércio ali, a poeira ali está acabando com o comércio ao redor. Então é mais uma falta aí do comando do governo municipal. Estão desrespeitando o conselheiro Paulino mais uma vez. E está aí também poderiam cobrar essa própria Brumar, pelo menos para fazer a ponte também ali perto da Vermar, já que tem essa verba ali, poderiam utilizar também fazendo a ponte em frente à Vermar. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador Luciano Faria. E a ponte dizem que a empresa que está fazendo a obra do PAC... Já vou conceder, vereador Nami. Vai fazer a construção daquela ponte próxima à Vermar. Mas nós não podemos admitir que uma obra que era para ser um benefício para aquela comunidade, onde vai se ter um parquinho infantil, doutor Renato Abirrame e outros senhores vereadores, que é um clamor daquela comunidade. Conselheiro Paulino, coração econômico da nossa cidade, tem uma praça que não tinha um parquinho infantil para os pais levarem seus filhos para brincar, porque não são todos que têm dinheiro para vir ao centro da cidade trazer seu filho. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade dura, mas é uma realidade. E quando se consegue, se batalha, se luta para trazer uma emenda tão importante para um distrito tão importante como é Conselheiro Paulino, a empresa vencedora trabalha da maneira omissa, desrespeitosa, como vem trabalhando a Brumar. E aí, vereador Nami Nassif já trouxe, inclusive, esse assunto aqui no requerimento de informação. Nós precisamos que o Poder Executivo, aí vai um clamor em nome da comunidade Conselheiro Paulino, que o senhor prefeito e o senhor secretário Hélio Gonçalves se dirijam até Conselheiro Paulino e vejam de perto a situação calamitosa que está aquela obra, porque uma empresa que se apresenta para fazer uma obra do vulto de R$1.700.000 não pode estar trabalhando com 3, 4, meia dúzia de funcionários, duvidando aí da inteligência e afrontando a dignidade dos moradores de Conselheiro Paulino. Vereador Nami Nassif. Vereador Isaac, parabéns aí pelo assunto da Praça Conselheiro Paulino. Inclusive, nós estivemos lá, um dia eu estive lá fiscalizando essa obra. Você encostava o pé no tijolo e caía. E eu fiz um pedido de informações nessa casa aqui. Eu acho que nós temos que apurar e saber o cronograma físico-financeiro da obra que está andando. Porque não podemos deixar sair um empenho para aquela obra quando se resolver aquilo lá. É uma vergonha. Ontem eu passei em Conselheiro, tinha uma pessoa trabalhando na praça, uma pessoa só. Entendeu? Então, está de parabéns, nós temos que resolver o problema de conselheiro, sim. Com certeza, vereador Nami. Isso não precisa ser engenheiro para fazer essa constatação. A empresa Brumar não tem condições de tocar aquela obra. Que haverão transtornos, isso é natural. Agora, que esse transtorno se postergue por meses e meses por conta da incompetência da empresa, isso é inadmissível. Nós não podemos nos dar o luxo de permitir que uma empresa fique aí eternizando um estado terrível para aquela comunidade que já sofreu tanto com a tragédia e agora sofre com a construção a passos de tartaruga de uma obra que já deveria estar próximo do seu final, já que o término do contrato já que o prazo para terminar esse contrato é em novembro deste ano. Bom, tenho que falar agora aqui de uma notícia boa. Comunidade do bairro São Jorge e a comunidade do loteamento Santa Bernadette São Geraldo. Foi feito na quarta-feira passada, dia 10, a tomada de preço da licitação do processo a tomada de preço número 05 de 2011 para a construção de 2 quadras de esporte, verbas que eu conquistei através do meu mandato com o deputado federal Neilton Mulim, que foram destinadas a Nova Friburgo no orçamento de 2010 da União para a construção de 2 quadras poliesportivas que serão construídas no bairro São Jorge e outro no loteamento Santa Bernadette.
E já saiu publicada aqui a empresa vencedora, que é a Fabicom Engenharia Construtora Limitada, que eu já busquei informações, que é uma empresa séria, responsável, e a comunidade do bairro São Jorge e do loteamento Santa Bernadette finalmente serão aí atendidas com equipamentos públicos para os nossos jovens, para os adultos, para que a população tenha um espaço de lazer, de prática de esportes. Foi um compromisso que eu assumi com essas comunidades, que trabalharia em busca de recursos para que essas obras saíssem. Eu tenho a felicidade de dizer que já saiu publicado no jornal A Voz da Serra, a edição do dia 12 de agosto, o resultado do julgamento da licitação, e essas obras vão sair. E amanhã tenho a felicidade também de anunciar a comunidade Solares 2, lá em São Geraldo, e também Baixada de Salinas, no 3º distrito. Eles também receberão a construção de uma quadra poliesportiva. A tomada de preço será feita amanhã, e tenho certeza que essas comunidades também serão beneficiadas com essas quadras poliesportivas, também conquistadas através do meu mandato, verbas conquistadas com deputados federais, nas viagens que eu faço anualmente, busca de recursos para o nosso município. São notícias boas que nós temos que trazer também à nossa comunidade. Essas comunidades serão beneficiadas através do mandato do vereador Isaac Demani. Então, fico feliz do bairro São Jorge e do loteamento Santa Bernadette, já está concluído o processo licitatório. Vereador. Eles receberão a quadra poliesportiva. E tenho a felicidade de dizer também aos moradores de Solares 2, lá em São Geraldo, e de Baixada de Salinas, no 3º distrito, também receberão sua quadra poliesportiva, aproveitando para lembrar que o terreno de Baixada de Salinas foi doado para o seu Tadeu Tardem, um morador antigo daquela localidade, que eu tenho hoje a satisfação de dizer que é meu amigo pessoal, frequento periodicamente sua residência, juntamente ali com sua esposa, Dona Arlete, o Disseu Tardem, que é o presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais, lá de Baixada de Salinas, Três Picos e Campestre. Bom, tenho que trazer aqui a notícia também que estive reunido com o comandante do 11º Batalhão de Polícia, buscando informações e apoio para construirmos um posto de policiamento comunitário no 6º Distrito Conselheiro Paulino. É uma reivindicação da comunidade, é necessário para que se dê mais segurança ao Distrito Conselheiro Paulino. Por favor. E nós estamos trabalhando, e vou concluir, senhor presidente, para que esse posto de policiamento comunitário seja aí, de fato, construído em Conselheiro Paulino. Não é fácil, temos aí que passar por uma via cruz, mas nós vamos trabalhar para que a comunidade Conselheiro Paulino receba o seu posto de policiamento comunitário. E só lembrando que estarei reunido amanhã com o subsecretário extraordinário da região serrana, Afonso Munerá, juntamente com representantes da comunidade do Santa Bernadette, para levarmos ali reivindicações daquela comunidade, ali de São Geraldo, que está esquecida pelo poder público estadual. Tiveram ali alguns deslizamentos e não há uma obra incluída do Estado para beneficiar aquela comunidade. Eu estive presente naquela comunidade, juntamente com o deputado federal Glauber Braga, e vamos trabalhar para que essas obras sejam incluídas aí nas ações do Estado em prol da comunidade de Santa Bernadette. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Marcos Medeiros, a excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, todos acompanham pela tribuna que, óbvio, 7 minutos é um tempo exíguo, porque todo mundo tem muito o que falar. Dividir em tópicos alguns assuntos que quero dividir com a população friburguense. Primeiro é o seguinte: todos sabem que saúde, educação, meio ambiente, segurança e tantos outros temas são direitos dos cidadãos e dever do Estado. Tenho trabalhado, tenho acompanhado, tenho visto de perto e principalmente ajudando tudo que pode ser feito para aquela reforma que está acontecendo no 11º Batalhão de Polícia. Estive na semana passada com o comandante do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Tenente Coronel Milagres, que me recebeu na sede da Polícia Militar, onde pude explicitar para ele a qualidade da obra que está sendo executada. Haja vista que todos acompanham, pelas imagens que sempre a gente dividiu com a sociedade friburguense, de várias ocorrências que acontecem
com o nosso povo, com a nossa gente, aonde sempre está envolvida a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Sabemos que, para que se possa efetuar um trabalho de qualidade, um trabalho eficaz e, principalmente, com relação à precaução, é necessário que se viabilize a estrutura para que se possa dar condição de trabalho para os homens do 11º Batalhão de Polícia. Fiz pedidos ao excelentíssimo senhor governador nos anos anteriores, senhor Sérgio Cabral, aonde era necessário as viaturas e ele atendeu. Pedi a ele, estava na sala, quando também ele estava dividindo Teresópolis e Petrópolis para poder se viabilizar a construção de uma unidade de pronto atendimento. Falei, governador, bota Friburgo aí que Friburgo precisa. E nesse momento, pude também acompanhar o carinho, o afeto e principalmente a preocupação que o governo do estado tem com a nossa cidade e principalmente depois dessa catástrofe. É importante salientar que está sendo construído a cozinha, está sendo reformado. E eu gostaria de pedir o apoiamento de todos os vereadores, porque o dinheiro que foi liberado para que se possa fazer essa reforma do 11º Batalhão é um dinheiro que não vai caber para fazer várias outras reformas que se fazem necessárias, como, por exemplo, o estande de tiro, que é um local onde os policiais aferem a sua pontaria e que podem, com certeza, adquirir mais conhecimento e mais eficácia no seu trabalho. E esta, por exemplo, é uma das obras que não está contemplada com relação a essa questão da reforma do batalhão. Mas, por outro lado, a gente está viabilizando apoiamentos dos empresários para que possa ajudar a também contemplar essa melhoria para o 11º Batalhão. Quero explicitar por outro giro que tive em 2 locais onde serão construídas, salvo o melhor juízo, 1.500 casas populares em cada local, ou seja, aonde era a Fazenda Oberland, o Hotel Oberland em Varginha, aonde já foi a área desapropriada, já foi feita a licitação, a Odebrecht saiu vencedora e ela vai construir, não tão somente nesta área, que era o Hotel Oberland em Varginha, junto com uma outra área que era da Frienge, como também lá próximo do Parque Maria Tereza, aonde também foi desapropriada a área que era conhecida como a área do japonês, onde eles faziam plantações e cultivavam flores. Aquela área foi totalmente, vai ser totalmente reurbanizada e ali terão cerca de 1.500 casas. E amanhã, você que nesse momento acompanha esse pronunciamento, haverá a seleção de cerca de 2.000 funcionários para começarem a trabalhar a partir de outubro na construções destas casas no município de Nova Friburgo. Essa seleção vai ser realizada na antiga rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura Municipal, onde eu tenho a certeza que você que está recebendo essa informação tem um parente, um pai, um irmão, um amigo, um marido, que óbvio, no próprio sexo feminino, porque também tem várias vagas no sexo feminino, que pode pleitear umas dessas 2.000 vagas, que estará ajudando não tão somente a construção do nosso município, mas principalmente arrecadando recursos para o próprio bairro. Ontem tive a oportunidade de visitar em Conquista o bairro do Irineu. Vereador Renata Birrâmia, bairro do Irineu, Conquista. Um bairro onde, infelizmente, está esquecido, um bairro onde se necessita, além de calçamento, principalmente colocar nome nas ruas, colocar captação de águas pluviais e vários serviços que são necessários nesse bairro. Tive a oportunidade também, presidente, de entregar ao excelentíssimo senhor governador aquela correspondência que foi confeccionada por nós 12 vereadores, fazendo o pedido para que ele pudesse nos receber no Palácio Guanabara, onde eu tenho a certeza que todos nós, cada um de nós, levará uma quantidade de pedidos e vários pedidos também em comum, para que a gente possa apresentar e que ele possa nos dar rapidez naqueles pleitos que serão feitos junto ao governador no Palácio Guanabara. Tive a oportunidade também, junto com o vereador Jorge Carvalho, acompanhar em Conselheiro Paulina, onde
vereador se faz presente ao lado do meu grande amigo Jerônimo Pinto, grande advogado, grande professor, ele que foi candidato a vereador, ficou como suplente. Você pode ter a certeza que quem perdeu foi a população de Nova Friburgo, porque o senhor seria um grande vereador, mas, por outro lado, é um homem combativo em nossa sociedade e consegue, através das suas ideias, da sua argumentação, e principalmente sendo um guardião da justiça, manter todos os direitos dos cidadãos que se aproximam do senhor. Parabéns. Voltando à fala, junto com o vereador Jorge Carvalho, tivemos... 1 minuto, vereador. E conselheiro Paulino... Mas me ajuda aí, presidente. Tivemos em Conselheiro Paulino, onde está sendo depositado aquela quantidade de entulhos no antigo campo do Friburgo, aonde, junto com o vereador, ligamos para o Pezão, ligamos para o Afonso, para o prefeito e para várias outras autoridades. Foi ajuizada uma ação, conforme o vereador próprio falou, e hoje a gente vê aquele serviço que é de utilidade pública, aquele serviço que, com certeza, se não fosse feito, traria doença, traria poeira, traria mais entulho, caso haja, e assim, infelizmente, haverão, por um lado, em nossa sociedade. Então, essa é uma grande conquista que eu compartilho com o vereador Jorge Carvalho, que nesse momento eu tenho certeza que está com o peito cheio de brio por poder ter ajudado a realizar essa melhoria, dar continuidade a esse trabalho no 6º Distrito, onde é formado em sua grande maioria de homens e mulheres de bem que necessitam do apoiamento dos homens públicos. Tem várias outras citações, vou escolher por derradeiro uma última com relação ao senador Crivella. Tenho contato com ele direto, ele está tentando viabilizar a ampliação do número de construções de casas próprias em nosso município. Todos os pronunciamentos, praticamente, que são feitos pelo excelentíssimo senhor senador lá em Brasília, dão conta com relação, infelizmente, aos problemas, à situação da região serrana do estado do Rio de Janeiro, e ele próprio, através de vários encontros, de várias reivindicações feitas à presidente Dilma, aos ministros, vai me encaminhar, por esses dias, um dossiê de vários pedidos e, principalmente, de várias emendas e soluções que propõe para a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Vereador, com certeza, fico feliz de ser aparteado por Vossa Excelência. Excelência, a lembrança do meu nome na ação que desenvolvemos para a retomada dos serviços de limpeza do campo do Nova Friburgo, que, se não forem feitos em tempo hábil, sob maneira irá atrapalhar a população do Prado. E Vossa Excelência, ao discursar, e eu ali sentado na plateia, observava o plenário, lembrei uma frase de Vossa Excelência, que Vossa Excelência falou e me contou, já narrou aqui, quando, acompanhado de sua mãe, então vereadora desta casa, visitou o gabinete do presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães. Sem dúvida. E ao fundo da mesa dele tinha uma frase que Vossa Excelência falou, eu não esqueci nunca. O dia do benefício é a antivéspera da ingratidão. E isso hoje é muito pertinente ao movimento desta casa. O dia do benefício é a antivéspera da ingratidão. Eu fico feliz por vossa fala e, com certeza, a gente queria viver em uma sociedade, em uma cidade, em um local onde a gente pudesse ter a lealdade, vereador Jorge Carvalho, de mão dupla, aonde ela possa ir e que ela possa voltar. Mas, infelizmente, determinadas pessoas, e a gente tem encontrado um grande número delas, não têm observado e não têm pautado a sua vida nesse sentido. Pelo contrário, eles querem ocupar o lugar seu, o meu lugar, o lugar de outras pessoas, não através da sua competência, da sua qualidade, mas, infelizmente, tentando destruir imagens ou pagando com traição aquele que lhe deu a mão. Até porque, se Vossa Excelência permite aqui... Conclua, por favor, vereador. A política é uma atividade onde os compromissos não são assinados. A política é uma atividade em que os compromissos são tratados.
naturalmente subentende que quem trata tem que cumprir. A palavra. A palavra, a palavra. O político sem palavra, ele tem vida curta, caminhada curta. Porque nessa atividade não há assinatura de termo de compromisso. Vale a palavra, o posicionamento em qualquer situação. Tratou, cumpriu. Muito obrigado. Encerramos, portanto, nesse momento a nossa hora livre. Daremos início. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui o meu protesto com relação à mesa diretora. Já falei, vou falar de novo, vou falar quantas vezes precisar. Na questão da inscrição da hora livre. Eu não vou questionar e nem vou citar vereadores, mas quando eu cheguei aqui, vários vereadores já tinham feito inscrição. E foi determinado pelo presidente, por uma inscrição do secretário, que eu fosse o primeiro orador. Eu gostaria que fosse respeitada a chegada e a ordem de inscrição. Então, eu estou falando com Vossa Excelência, que é o titular da posição, é o nosso presidente. Eu não me incomodo de falar primeiro, segundo ou terceiro. Agora, eu não posso ser feito de bobo. Eu posso até ter cara de bobo, jeito de bobo, sou da roça, pode ter tudo isso aí. Mas bobo eu não sou, presidente. Então, gostaria que Vossa Excelência, reunido com os seus pares, pudesse chegar a um acordo nesse sentido. Porque quando eu aqui cheguei, vários vereadores já tinham feito inscrição. Então, por que fui eu o primeiro? Só vou pedir a Vossa Excelência que tome posição. Talvez não tenha sido do presidente a medida, não tenha sido do secretário, eu não sei o que eles têm contra mim, nenhum dos dois, né? Só que, aqui, eu tenho um tempinho de estrada, né? Posso ter cara de bobo, mas bobo eu não sou. Pois não, então, eu não vereador. sei o que eles estão Só pra- armando aí, né? para Fazendo trazer esse pra- meio de campo, essa tabelinha Para aí que todos eu os não tô vereadores entendendo. que, na verdade, a hora livre sempre foi e será pela ordem de inscrição dos vereadores. Gostaria de justificar a ausência do vereador Reinaldo Rodrigues. Segundo a sua assessoria, o vereador está com problema na garganta e não pôde participar da sessão hoje. Então, portanto, justificada a ausência do vereador Reinaldo Rodrigues. Daremos início ao nosso expediente. Não foi colocado. Seu expediente só. Pois não, vereador. Senhor presidente, só com relação a um projeto de lei que chegou à casa, que foi inclusive fruto do pronunciamento do vereador Jorge Carvalho, é com relação ao projeto 11.099, que institui o regime dos servidores públicos municipais. Pelo que nós estávamos observando, não consta no sistema de apoio legislativo os anexos que a legislação deve apresentar. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para consultar junto à Secretaria, bem como, caso não haja, junto à liderança de governo, aqui eu faço até a proposição ao líder de governo, se o projeto foi encaminhado com os anexos ou não. Se ele não está com os anexos, é totalmente improvável o processo de análise e apreciação do mesmo. Então, nós precisamos desses anexos para apreciação do presente projeto, só salientando essa observação do ponto de vista da análise legislativa. Pois não. Vossa Excelência se refere aos vetos, vereador? Não. Nesse momento é com relação ao projeto 11.099, que institui o regime dos servidores públicos municipais. Nós não identificamos os anexos do presente projeto. Recebi a informação aqui da Secretaria, vereador, que já foi solicitado da Prefeitura o envio dos anexos, mas até esse momento não chegou a casa. Obrigado, presidente. Com relação aos senhores vereadores, nós estamos com a pauta trancando nesta sessão com 5 vetos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, com relação a todos os vetos que ultimamente chegaram a essa Casa Legislativa, eu entrei com um questionamento com relação à questão de tempestividade, no primeiro argumento, mas havia um feriado no meio que dá a tempestividade dos mesmos, porém,
o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, no seu parágrafo 2º, assegura que os vetos devem ser encaminhados com as cópias digitalizadas. E os vetos não vieram com a digitalização, impossibilitando, inclusive, a avaliação dos vereadores das presentes matérias em virtude de não ter o veto registrado no sistema de apoio legislativo. Eu questiono a admissibilidade desses vetos. No entender que eu tenho com relação ao artigo 89, parágrafo 2º, eles caem por terra porque o Executivo não cumpriu o que apregou a Lei Orgânica Municipal. Diante disso, eu requeiro a Vossa Excelência que seja colocado junto ao plenário a questão em tela que versa o artigo 89, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Eu questiono a questão dos vetos. Pois não, vereador. Na verdade, Vossa Excelência já havia feito esse questionamento